Olá, irmãos, que a graça de Cristo esteja sobre nós. Eu gostaria de rapidamente fazer uma meditação no texto que se encontra em Romanos capítulo 5, nos versos 1 a 11, que assim dizem: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala da justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela reflete aquilo que se inicia lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. Quando o Senhor Deus, então, aplica aquilo que havia prometido. Ou seja, se eles pecassem, o que viria era a morte. E Paulo, então, ele desenvolve esse tema, e a relevância de nós entendermos o que de fato o apóstolo está dizendo aqui, é porque nós somos tentados e levados a achar que nessa justificação existe da nossa parte algum tipo de contribuição, por menor que seja, mas a impressão que temos é que nós vamos de alguma maneira tomar ou dar um passo em direção a essa justificação. E é exatamente isso que Paulo argumenta aqui, mostrando que não vem por obras, vem unicamente pela graça do Senhor. É por isso que nós entendemos no capítulo 4, quando ele fala do nosso pai, Abraão. Abraão não foi salvo pelas obras, ele foi salvo por conta da sua fé. Não que a fé seja a fonte da salvação, não. Ela é o meio. E essa fé não está em nós, ela vem do Senhor. Mas a fonte desta salvação é a graça em Cristo Jesus e o próprio Cristo na sua obra redentora. Então, Paulo ele inicia aqui o seu argumento e ele utiliza também a vida de um outro patriarca, de um rei, que é Davi, quando aqui no verso 7 ele diz: Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja que a atuação é do Senhor Deus, não é do homem. Tanto que Paulo ele argumenta, falando de Abraão, dizendo: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque, diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu. E veja que essa fé, ela não nasceu em Abraão, ela foi concedida pelo Senhor para se tornar instrumento do alcance desta salvação vinda unicamente do Senhor. É por isso que nós somos monergistas. Nós cremos que na salvação só o Espírito Santo age, só o Senhor Deus age. O homem não age. Ele está morto em seus delitos e pecados. E por mais que o homem ele seja religioso, ele tenha zelo, até mesmo para com as Escrituras, mas ele nunca alcançará a salvação por suas atitudes. Aliás, se ele assim tentar,
ele certamente não tem que se gloriar diante do Senhor, ele vai se gloriar em si mesmo. É exatamente o que Paulo nos fala com relação aos judeus, aqui no capítulo 10, quando ele diz assim, a partir do verso 1, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, vejam, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem eram os judeus? Zelosos, inclusive com a Escritura Sagrada. Eles eram zelosos com a Bíblia, demonstravam temor, eles eram homens extremamente religiosos, oravam várias vezes por dia, jejuavam, estavam presentes na sinagoga, estudando a palavra de Deus, mas eles não alcançaram a justiça de Deus, porque desconheceram. Eles eram legalistas. Eles achavam que de alguma forma podiam contribuir para esta salvação, para esta redenção. Esse é o grande perigo. Precisamos entender que somente Deus, que iniciou esse processo antes da fundação do mundo, quando ele escolheu aqueles que iria salvar mediante Cristo Jesus. É interessante perceber que, conforme diz os nossos símbolos de fé, precisamos entender que o pacto que Deus faz é entre o Pai e o Filho antes da fundação do mundo. Nós entramos nesse pacto, que é o pacto da graça, por intermédio de Cristo. Então, nem a fé que possuímos é dom de Deus, porque não vem de obras, não vem da atuação humana. Então, esse texto de Paulo, esse capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, ele precisa ser entendido nesse contexto. E, de fato, que Paulo nos ensina aqui quanto aos benefícios dessa justificação que vem da graça do Senhor e que nós alcançamos por meio da fé, fé esta dada pelo próprio Deus. Então esse texto ele vai trazer alguns pontos importantes para a nossa compreensão. O primeiro é que a justificação em Cristo estabeleceu a paz entre nós e o Senhor Deus. É isso que está aqui nos versos 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isto aconteceu no passado. Nós éramos filhos da ira do Senhor. Estávamos em conflito direto com o Pai. Todas as nossas atitudes afrontavam ao Senhor. E aí o Senhor, por amor ao seu nome, afrontado por nós, ele escolheu nos amar e em Cristo nos recebeu. Essa é a justiça de Deus. Nós somos declarados justos, justificados por causa de Cristo Jesus. Cristo, ele morre, sendo ele sem pecado. E ele então nos acolhe e nele somos pacificados com o nosso Deus. É por isso que Paulo enfatiza, por intermédio de quem Cristo obtivemos igualmente acesso pela fé, o instrumento, a esta graça na qual estamos firmes. Então, Paulo deixa claro que essa justificação que aconteceu no passado, ela nos pacificou com o Senhor Deus. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é que essa justificação em Cristo transforma a nossa vida para todo o bem. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é benéfico. E tudo que Deus faz para nós é em nosso benefício. Até mesmo quando nós passamos por alguma tribulação, com alguma prova, por um momento difícil.
É exatamente o que nós vamos encontrar aqui nos versos 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele falou claramente que gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, então, essa obra do Senhor, mas também nos gloriamos nas tribulações. É isso que ele está dizendo. E por que isso? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Até quando nós somos pressionados pelos problemas que nos cercam, quando somos esmagados por momentos difíceis na vida, ali Deus está agindo em nosso benefício. Veja como Paulo ele cria aqui uma cadeia. Ele diz o seguinte, ele começa com tribulação, ele diz a tribulação ela vai produzir perseverança. Tribulação aqui é esmagar. Perseverança é manter firme. Esse se manter firme vai nos amadurecendo, porque concede experiência. Devemos lembrar do que Paulo fala lá em Filipenses. Ele fala exatamente sobre isso. Eu adquiri experiência, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Cristo. Eu posso enfrentar todas as coisas junto ao meu Senhor. E aí, então, isso redunda em quê? Em esperança. A palavra esperança aqui não é no sentido de que, eu espero que alguma coisa aconteça, eu espero comprar uma casa, eu tenho esperança de comprar um carro e talvez aquilo nem aconteça. Não. A palavra esperança aqui é certeza. É a esperança da manifestação da glória retumbante do Senhor em Cristo Jesus. Esta obra está ainda acontecendo. E com a vinda de Cristo, ali quando estivermos nas bodas do Cordeiro, nós vamos experimentar toda essa glória que manifesta amor por nós, porque Deus escolheu nos amar. Então, para que reforcemos esse desejo de dizer Maranata, vem Senhor Jesus, e se manter firme nessa jornada, Deus utiliza inclusive os problemas da vida. Então é nesse ponto que precisamos compreender o que a Escritura diz. Sim, a justificação em Cristo transforma todos os nossos problemas em bênção. Em bênção. Porque tudo que vem do Senhor Deus é bom, é benéfico, é luz. Até mesmo quando nós somos pressionados, Ele não nos abandona. Ele está conosco. Hoje nós vivemos uma pandemia do coronavírus e sabemos que muitos crentes estão pressionados com isto, desde esse afastamento social até aqueles que morreram e perderam entes queridos. Mas, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que esta pandemia, por um lado, é a manifestação do juízo de Deus, é o cumprimento do sermão profético de Cristo, mas, ao mesmo tempo, manifesta a misericórdia e o amor de Deus para com o seu povo, ainda que alguém venha contrair essa enfermidade, ainda que alguém fique com sequelas, ainda que alguém morra. Tudo contribui para o nosso bem. Paulo diz isso com muita clareza. Então, nesse sentido, a justificação de Cristo em nós não é só para a alma, mas é para a vida inteira, para a nossa jornada aqui nessa terra. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos vai dizer que a justificação em Cristo manifesta o amor divino imerecido. Irmãos, que amor é este? Que amor é este? Nós que éramos ímpios, depravados, cheios de malícia, cheios de pecados, não tínhamos nada que pudesse agradar ao Senhor, mas Ele, soberanamente, por amor do seu próprio nome, decidiu nos amar e com isso enviou o seu Filho Jesus. Como não ter segurança nesse contexto? É exatamente o que diz a partir do verso 6. Ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pode ser que alguém aí se coloque para morrer por alguém, por exemplo, um pai dando a vida pelo filho ali num perigo com animais, e o pai se lança ali, salva o seu filho e morre, ou a mãe. Como, por exemplo, houve naquele grande terremoto no México, uma cena que comoveu muitas pessoas, foi quando viram uma mãe, ela com as suas costas toda aberta por conta dos escombros, mas lá no seio dessa mãe estava um bebê vivo, a mãe morta e o bebê vivo. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Pode ser que nesse contexto poderíamos até morrer por alguém, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem daria sua vida por uma barata? Quem daria sua vida por uma mosca? Quem daria sua vida por um verme? Ninguém. E a separação entre o ímpio e o Senhor é muito, muito maior do que a separação entre nós e uma barata, um verme, uma mosca. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo coloca isto como uma garantia. Por isso, ele continua dizendo acerca deste assunto: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não estamos mais debaixo da ira do Senhor, não somos mais escravos do pecado, estamos com Cristo, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Irmãos, precisamos entender isto. Precisamos entender esse amor do Senhor. Escolheu me amar, escolheu amar você. Então vamos temer o quê? Não há o que temer. Porque aquilo que deve ser temido em absoluto por todas as pessoas, a ira do Senhor, nós fomos retirados pela obra de Cristo, pela morte de Cristo. E na vida de Cristo somos preservados pela presença do seu Espírito em nós. O nosso Cristo que escolheu morrer em nosso lugar. Como eu disse, nós não seríamos capazes de morrer por um bandido, que dirá um inseto, um verme, mas Cristo escolheu morrer. E Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Ele escolheu encarnar e morrer em nosso lugar. Irmãos, não há o que temer. Não há o que pensar contrário a essa graça do Senhor. Vamos ter consciência de que somos nada, irmãos. Somos pecadores, somos tendentes a criar a nossa própria religiosidade através da libertinagem, através do legalismo, através de tantas coisas. A nossa mente, o nosso coração fabricam ídolos constantemente por conta da nossa natureza. E o Senhor nos preserva. O Senhor continua a nos perdoar. Nós que ainda pecamos contra o Senhor, mas em Cristo, o Senhor da glória, temos os nossos pecados perdoados. Qual é a nossa função diante de tudo isto? É nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, honra, poder, majestade sejam dadas a Cristo, o Senhor da nossa vida. E que o Pai seja exaltado, Ele já é, mas seja também exaltado no nosso coração e na nossa mente. E que tenhamos certeza de que nós mesmos estaríamos perdidos. Irmãos, isso é justificação pela fé.
É isso que Paulo está dizendo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui para a nossa vida? Eu quero trazer aqui algumas aplicações. A primeira é que não há nada no homem que o torne merecedor da justificação. Tudo é Cristo. Não há nada, irmãos. Nós não escolhemos, não aceitamos, não nos dirigimos em direção de nada. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor Deus nos alcançou, porque num passado imemorial, atemporal, quando nada existia, nem o tempo, o Senhor Deus estabeleceu um pacto com seu Filho amado e nos escolheu para nos salvar. A segunda aplicação é que a justificação não possui a fé como causa, ela é o meio. A causa é Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos aqui para o capítulo 4, Paulo vai dizer com toda clareza: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Às vezes, pela leitura, podemos pensar, então é a fé. E aí existem essas religiões pagãs. Olha, a sua fé, você tem que exercitar a sua fé. Isso é conversa fiada, irmãos. Conversa fiada. A fé é um instrumento. Nós, quando recebemos água na nossa casa, o encanamento é o meio. Quando recebemos a luz, a fiação é o meio. A fé também. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos esta graça concedida gratuitamente em Cristo. E sabe por que isso, irmãos? Porque não vem por obras. Eu criei. Então, se eu criei, então eu fiz alguma coisa, por menor que seja, para receber essa salvação. Não vem por obras. Esta fé é colocada pelo Senhor Deus. Aí nós contemplamos a mensagem, entendemos e nos submetemos àquele que nos elegeu. Uma outra aplicação que eu quero trazer, irmãos: o homem nada faz na sua justificação. Até a fé é um dom de Deus. Foi o que eu acabei de colocar aqui para todos. Uma outra aplicação importante, irmãos: as dificuldades da vida, ainda que dolorosas, refletem Romanos 8:28. O que diz Romanos 8:28? Eu sei de cor, mas eu quero abrir aqui a Escritura Sagrada, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quando o Senhor Deus nos justifica em Cristo, quando Cristo assume o nosso lugar, sendo Ele puro e santo, tudo na nossa vida, tudo que existe, vindo do Senhor, é bondade, é amor, é bom, é luz, até mesmo as tribulações, até mesmo quando passamos por apertos, o Senhor Deus está ali e está forjando em nós o caráter de Cristo, está forjando em nós a pessoa de Cristo, está nos tornando cada vez mais parecidos com o seu Filho amado. E que maravilha, irmãos, que maravilha, que venham todas as agruras e todos os problemas do mundo sobre nós, para que sejamos semelhantes a Cristo e desenvolvendo no nosso coração a esperança bendita que diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. E em último lugar, não temos com o que nos gloriar. Toda glória é a Cristo para enaltecimento de Deus Pai. Somos nada, irmãos, pecadores, éramos imundos, escravos do pecado, vivíamos afrontando ao Senhor da glória, que poderia nos esmagar como se esmaga uma pulga, mas Ele nos amou, nos abraçou e Ele realizou em nós esta obra de salvação. Que amor é este, não é, irmãos?
Que amor é este? É por isso que devemos dizer: ó Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Senhor, ó Deus amado, para que entendamos o que é o ser humano e o que é o Senhor. A pequenez e a inferioridade do homem e a grandiosidade do Senhor. Esse contraste é importante, Senhor, para que não caiamos na cilada onde muitos têm se colocado como coparticipante desta salvação, dessa justificação e dessa obra. Não, que nós tenhamos clareza de que foi somente a obra de Cristo. Faz isso, meu Senhor, faz isto. E que cada vez mais a nossa oração seja a oração de um dos nossos pais do passado, um dos nossos irmãos, João Batista. Importa que Cristo cresça, brilhe, aumente cada vez mais. E eu diminua, que eu seja colocado no meu lugar, para que Cristo seja exaltado. Que bênção, que alegria, que satisfação. Ó Senhor, que desfrute. Nós nos colocamos diante de Ti para exaltar o Teu santo nome por esta obra que recebemos quando não tínhamos nada a oferecer, senão mãos sujas de pecado. Nós colocamos diante do Senhor os nossos pecados e o Senhor colocou diante de nós Cristo bendito, puro e santo, que morreu em nosso lugar, nos resgatando. É no nome dele que nós oramos, clamando por Maranata. Vem, Jesus, e leva-nos. Amém. Que Deus nos abençoe.